sobre a Reforma Protestante. Foi um movimento acontecido na Idade Moderna, onde as classes que poderiam se beneficiar com a reforma seriam a nobreza, a burguesia, os reis, principalmente da Inglaterra. Dentre os líderes da Reforma Protestante, podemos dizer que quem deu o primeiro passo foi o rei Henrique VIII, da Inglaterra. Ele já estava indignado com a Igreja Católica por N motivos, e ele então assim apoderou de todas as terras da Igreja. E também criou a Igreja Anglicana. Por quê? Porque ele queria se casar novamente e, mediante aos dogmas cristãos, ele não poderia fazer isso. Então, ele criou uma outra igreja e se casou novamente. Essa reforma protestante é justamente uma ruptura da Igreja Católica na Europa Ocidental, dando surgimento assim de novas religiões cristãs. E também teve grande crescimento da religião islamista também no Oriente. Outras questões, outros problemas que ajudaram a reforma protestante, que alimentaram, digamos assim, foi a crise do feudalismo no século XIV, a peste negra, como todos já devem saber, conflitos também entre os poderes monárquicos e papais, a opulência e o luxo do alto clero. Como eu já disse também, já dá para ter uma noção, vendo o vídeo de Revolução Francesa que eu fiz, onde eu digo também como era a vida desse alto clero e da nobreza. Teve outros líderes também muito importantes, como todos já devem conhecer, a história de Lutero, que ele escreveu 95 teses, onde condenava a venda de indulgências e alguns dogmas da Igreja Católica. E ele foi e colou na porta da Igreja Católica. O que vocês acham que ia acontecer? Os papas, bispos e catedrais iriam chamar ele para conversar e discutir essas teses, ou iriam simplesmente perseguir ele? Certamente que iriam perseguir, não iriam discutir essas teses. A igreja podia saber que ela estava errada, mas ela não iria admitir isso e não iria mudar os seus dogmas cristãos. Como todos sabem, a Igreja Católica é uma igreja muito conservadora, desde a antiguidade até a atualidade. Então, Lutero foi condenado pelo Papa Leão X por crime de heresia. Algumas características da igreja luterana são: foi nesse período que a Bíblia, que até então era só do latim, passou a ser traduzida para o alemão. Começaram a também ter nos cultos adorações de línguas nacionais, nas cerimônias religiosas, extinção da hierarquia religiosa, que eram os papas, bispos, catedrais, eles não estavam pregando mais isso. Acabou? Não acabou. Mas dentro dessa igreja, a hierarquia religiosa não acontecia, propriamente dito. Batismo e comunhão também eram características dessa igreja. A Bíblia como fonte de fé e livre interpretação. E isso também é uma característica muito importante. Salvação obtida pela fé. E submissão da igreja ao Estado, ou seja, um Estado laico. O calvinismo também foi criado nessa época, nessa reforma protestante. Ela só reformulou a doutrina luterana. A diferença é que ela aproximava-se da moral burguesa, encorajava o trabalho e o lucro. Acumular riquezas não era mais pecado diante a esse calvinismo. Certamente que a Igreja Católica iria perseguir esses caras, né? Eles não iam aceitar isso. Então, o que Henrique VIII fez, o rei da Inglaterra? Mandou alguns católicos para a sua colônia. Quem que era a colônia da Inglaterra? Estados Unidos. E como eu já citei aqui, teve também o anglicanismo, que o líder era justamente o Henrique VIII, esse monarca inglês que se tornou chefe supremo da Inglaterra. Nessa igreja dele, anglicana, ele manteve a hierarquia religiosa. Não podemos confundir a reforma protestante com a contra-reforma. A reforma foi um movimento liderado a esses povos que estavam indignados com a Igreja Católica, e a contra-reforma, que eu vou falar agora, foi um movimento da Igreja Católica mediante a essa situação. A Igreja Católica, então, reformulou os dogmas do cristianismo. No Concílio
de Trento, na Itália, em 1545 até 1563, por aí. Foi uma reunião dos papas, bispos e catedrais dessa época. Certamente que eles não iriam radicalizar, mudar tudo. Eles não fizeram isso. Eles apenas mudaram algumas coisinhas básicas e permaneceram com seus dogmas. Então, o que foi decidido nesse Conselho de Trento? A fé e a Bíblia como tradição. Certamente, antes era só a Bíblia, agora a fé também passou a ser tradição das igrejas. Seminários e catecismo também foi uma coisa decidida nesse conselho. Negou os valores da doutrina protestante, que já era fato, né? Eles não iriam aceitar isso de jeito nenhum, eles não queriam perder, o que eu falo, a Igreja Católica, não queriam perder o seu poder. Criaram mais santos e passaram a escrever a história desses santos. Proibiu a venda de indulgências, uma mudança muito válida, que teve resultado, né? Essa reforma protestante, enfim, teve seu resultado, que também era a proibição da venda de indulgências. Manteve a existência do purgatório, o Papa continuou sendo a autoridade suprema e reativaram o Tribunal da Santa Inquisição. Outro marco muito importante dessa época foi que o quê? A Bíblia passou a ser traduzida para todos os idiomas. Que até então só era no latim, os cultos eram feitos e adorados em latim, eram pregados em latim. E agora não, agora passou a ser traduzido para todos os idiomas. Teve também, como reflexo dessa contra-reforma na Europa Ocidental, apoio à autoridade do Papa, rivalidade religiosa, como já se era de esperar. Teve revoltas, perseguições e muitas guerras. Desenvolvimento da ética e da moral através do calvinismo, como eu já citei. E também a Igreja Católica Apostólica Romana passou a ser a religião oficial da Europa, que vem até hoje na atualidade, né, como sendo a principal religião, a Igreja Católica Apostólica Romana. Então, espero que tenham entendido um pouco mais sobre essa reforma protestante. Certamente não tem todos os detalhes aqui nesse vídeo. Aconselho a pesquisar também, que tem uns outros detalhes muito legais também. E é isso.